Filipenses capítulo 4, versículo de 10 até o versículo 23. Filipenses 4, 10 a 23. A palavra de Deus nos diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Porque também uma e outra vez mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vós todos. Amém. Nosso Deus, temos diante de nós a tua bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, uma vez compreendendo, Deus Pai, entesourar nos nossos corações, viver, ó Deus, praticar a cada dia. Por favor, nós sabemos, ó Deus, que a mesma alegria, aquilo que fez parte daquele coração de servo, isso pode também, ó Deus Pai, frutificar nos nossos corações e sermos o servo que ele foi, com a ousadia que ele teve, com o amor com que ele teve, com o poder, ó Deus, com a coragem e principalmente, ó Deus Pai, com a compaixão. Ajude-nos, ó Deus, a olhar nisso e ter os nossos desejos fixados nessas coisas. Em nome de Jesus é que nós oramos e damos graças. Amém e amém. Nessa noite eu quero falar sobre um homem, um preso satisfeito, porque essa era a condição de Paulo, um homem encarcerado, mas satisfeito. Nós temos estudado essa epístola, essa carta que ele escreve aos irmãos de Filipos, e não há dúvida que ele tratou sobre várias questões, e nós falamos detalhadamente sobre vários assuntos. O versículo 10, no entanto, eu creio ser a razão, o propósito pelo qual ele escreveu essa carta. O versículo 10 nos diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não há dúvida que ele queria realmente expressar. Ele aproveitou aquele momento que Epafrodito, saindo lá, né, de Filipos, cruzando, né, todo aquele caminho, aquele mar, até chegar em Roma, onde ele estava, e entregando, né, ofertas que a igreja havia levantado para ele, e compartilhando notícias. Aí ele toma um tempo para poder escrever a carta e mandar com Epafrodito. E ele manda dizendo: muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança. E não apenas a lembrança que vocês tiveram de mim, mas o quiseram fazer por mim, né? Ele, não há dúvida que ele diz, né, que finalzinho do versículo 10, ele diz: mas não tinha tido oportunidade, ou seja, vocês lembravam de mim antes, mas não tinha oportunidade. Aí o versículo 10, amados, ele entra em alguns detalhes do que aquele Epafrodito fez, do que aquilo causou em sua vida, e ele abre o seu coração como ele estava naquele momento. Versículo 11, ele diz:
Não digo isto como por necessidade, ou seja, a visita de Epafrodito a mim, e de vocês terem se lembrado de mim, e de terem enviado uma oferta para mim, a qual eu sou tão agradecido, ele diz, eu não estou dizendo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, essa palavra contentar-se, eu comecei a estudar sobre isso, contentar-se. Eu entendi que contentar-se é estar satisfeito. E o que é estar satisfeito? Será que nós somos pessoas satisfeitas? Pensando no apóstolo Paulo, ele diz, olha irmãos, a oferta que chegou foi uma bênção, foi bom os irmãos terem se lembrado de mim, foi bom os irmãos terem investido em me ajudar, em me favorecer, e ele diz, olha, eu não estou dizendo isso como com alguém que tem necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Espera aí, o que ele tinha até então? Naquele momento, e já por cerca de anos ele estava preso ali em Roma, ele era um presidiário, ele tinha aquilo que a lei dizia que ele podia ter ali como preso, mas ele diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós estamos falando de um homem que está prestes a morrer, e realmente morreu. Depois de um tempo ele morreu aqui em Roma, ele não teve a liberdade para sair dali não, ele morreu então, mas ele diz que a sua vida levou a ele naquele momento a dizer, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí eu fiquei pensando sobre a história do Alexandre, a minha história de vida. Se a minha história, trazendo para este momento, se seria uma história que eu poderia dizer, eu estou contente com quem eu sou e com o que eu vivi. Nós temos pessoas aqui de vários lugares, eu conheço a história de alguns, de outros não, mas você se conhece. Você está feliz ou satisfeito com a sua história? O que você enxerga na sua história? Amados, se você é uma pessoa satisfeita com a sua história de vida, você tem um grande tesouro. O apóstolo Paulo não tinha uma casa própria, ele estava preso. Ele não tinha regalias de uma pessoa que vive em liberdade, embora creio eu que ele tinha algumas regalias ali na prisão também, e depois eu vou ler um versículo que fala sobre isso. Mas ele diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Uma vida satisfeita, meus amados, é um grande tesouro. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo 6,6 que é grande ganho nossa piedade com contentamento. E eu li nessa tarde que contentamento, ele suaviza as nossas privações e ele adoça as nossas provisões. Eu gostei disso. Se você tem um coração satisfeito, aquilo que nós somos privados de ter, aquilo para nós não tem problema algum, porque eu sou uma pessoa satisfeita. Ou eu gostaria de fazer uma viagem, sei lá para onde, mas eu não posso, eu não tenho condições de fazer aquela viagem. Não tem problema, se eu tenho um coração satisfeito, isso suaviza as minhas privações. E por um outro lado, se eu não posso ir lá onde eu gostaria, mas se eu posso de repente ir ali no Parque Bela Fonte, ou seja lá onde, e ter um tempo com a minha família e fazer um piquenique. Dias atrás, o dia que eu fui lá no irmão Donizete, quando eu voltei, tinha um rapaz e uma senhora, uma mulher, sentado debaixo de uma árvore lá no Dom Camilo, com um pano estendido e os dois comendo e conversando. Eu achei tão legal aquilo ali, chama-se piquenique esse negócio, né? Eu achei tão expressivo aquele ato daquele rapaz, aquele casal sentado debaixo de uma árvore, com um cooler ali, né? E comendo e conversando. Interessante. Guarde isso, amados. A satisfação, ela realmente traz isso para nós, tá bem, amados? Suaviza aquilo que nós não podemos ter e nos ajuda naquilo que nós já temos. Faz com
mesmo que aquele sentar debaixo de uma árvore com um pano e algumas coisinhas para comer, torna-se algo muito importante, melhor do que um resort num lugar muito longe, onde talvez nós nunca possamos estar. O coração satisfeito, irmãos, a pessoa satisfeita, ela é uma pessoa rica. Você está entendendo? Uma pessoa satisfeita, ele é rico, porque ele não depende de coisas para ele se sentir. Você está entendendo? Ele se sente do jeito que ele está, do jeito que ele está. Ele tem um barraco, vamos dizer um barraco, ele pode dizer, graças a Deus pelo meu barraquinho, é o meu castelo. Os irmãos estão entendendo? Ele tem talvez um Fusca, ele pode dizer, graças a Deus pelo meu Fusca. Assim como alguém tem uma Ferrari, pode dizer também, mas alguém que tem um coração satisfeito, ele dá graças a Deus por tudo que ele tem. Ou eu não tenho um Fusca, mas eu tenho uma bicicleta. Ou eu não tenho uma bicicleta, mas eu tenho pernas para caminhar. Amém, amados? Um coração satisfeito, uma pessoa satisfeita, ela é rica, porque ela independe de coisas para trazê-la ou deixá-la numa situação de satisfação. Os irmãos estão entendendo isso? Você tem um coração satisfeito? Você é uma pessoa satisfeita? Você é alguém que sempre pensa em algo muito lá adiante, para poder dizer, quando eu chegar lá, eu serei. Deixa eu te dizer algo, nós nunca conseguimos chegar lá onde a gente quer, porque o dia que a gente chegar próximo, você vai estabelecer algo maior ainda, e aí a gente nunca consegue. Aí você passa a vida inteira correndo atrás de algo que você nunca vai conseguir. Os irmãos estão entendendo? Agora, a satisfação, irmãos, nos traz a ideia de que eu posso estar feliz com aquilo que eu tenho. Amados, nós vivemos em um mundo de pessoas descontentes, e até o cristão entra nessa jogada. Ao invés de contentamento, muitas das vezes o que nós ouvimos é lamentações e reclamações. Reclamamos às vezes de tudo. Reclamamos talvez os ventiladores fazem muito barulho. Nossa, o ventilador faz muito barulho. Nossa, pastor, o ventilador está muito para cima. Pastor, o ventilador está muito para baixo. E os ventiladores são para quê? Para nos refrescar um pouquinho, né, irmãos? Pastor, o banco está muito feio. Nossa, a cadeira é muito dura. Nossa, a cadeira não presta. Nossa, isso não sei o que. Isso não sei o que. Nós somos reclamões. Enquanto nós deveríamos ter um coração muito mais satisfeito, amém, amados? Muito mais. E aí entra a questão que Paulo diz, versículo 11. E eu dou razão para as reclamações e para as insatisfações. E eu até peço perdão para você. Porque Paulo diz o que? Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já o que? A contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, versículo 12, e sei também a ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou o que, irmãos? Por isso que eu estou dizendo, peço-lhe perdão, porque talvez nós temos ensinado um pouco sobre contentamento. Paulo diz que aprendeu. Se aprendeu, é porque não foi algo natural dele. Porque não é natural nosso, irmãos. Não é, verdadeiramente falando, não é natural nosso. O natural nosso é sempre olhar lá na frente, é querer algo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão, irmãos, de contentamento. O que é contentamento? Então, pastor, então eu devo me contentar com tudo. Eu entrei numa firma, eu sou o faxineiro, estou fazendo faxina ali. Eu nunca posso pensar que talvez eu possa crescer naquela firma, porque eu tenho que me contentar com aquilo. Amados, prepare-se. Se prepara, ora a Deus, faça o seu melhor e claro, pode crescer. Contentamento não tem nada a ver, não é contradição uma coisa a outra não, tá bem, amados? Contentamento, nós temos que aprender de que eu preciso aprender a estar contente com o que eu já tenho. Não é que eu não possa pensar em querer fazer algo, me preparar para algo, mas eu não posso viver infeliz ou amarrado pensando naquilo que eu não tenho. Espero que os irmãos estejam entendendo sobre isso. E eu creio, irmãos, que nós como cristãos precisamos aprender sobre contentamento. O contentamento, eu repito, nos torna pessoas ricas. Ricas. Ou eu não tenho uma conta bancária lotada. Não é isso. Mas eu sou uma pessoa contente.
Eu não sou uma pessoa que fica praguejando, reclamando. Eu tenho um coração de gratidão. Eu aprendi a estar contente. As coisas podem acontecer, eu vou me preparar para isso, eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou mandar currículo, eu vou trabalhar, eu vou fazer coisas, mas eu não estou fazendo para esperar chegar lá para me ser feliz e contente. Eu já sou uma pessoa realizada e satisfeita. Entenderam, amados? É isso que nós devemos ter, um coração satisfeito. E eu repito, Paulo diz, já aprendi. Ele diz, eu sei. Ele diz, estou instruído. Ou seja, é coisa que nós precisamos trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa mente. Contentamento. Ah, mas se eu não tenho o marido que eu tenho, se eu não tenho a mulher que eu tenho, tá certo, tem gente que perdeu. E aí? Seja contente com o que você tem. Os irmãos estão entendendo? Contentamento não é natural nosso. Estou dizendo, irmãos, tem que aprender. Você tem que voltar para casa pensando sobre isso. Começa a fazer um inventário da sua vida. O que você tem? O que você tem de saúde? O que você tem de filhos do seu lado? O que você tem? Tem um lar, né, onde você possa, né, descansar. Você tem tudo. Então, comece a pensar sobre isso. Você vai entender, eu sou uma pessoa rica. E se você não tem contentamento, você é uma pessoa extremamente pobre. Pense em alguém pobre. Quem não é contente com o que é, com o que tem, você é pobre. Porque você está sempre querendo, imaginando que você tem que chegar lá para se alegrar e estar contente. Provérbios 13, versículo 7 nos diz que há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Você sabia disso? Há pessoas que acham que eu tenho muito e não tenho nada, e aqueles que dizem eu não tenho nada e tem muito. Que Deus ajude-nos, irmãos, a trabalhar na nossa vida essa ideia de contentamento, e o segredo é aprender. Versículo 11, aprendi, ou seja, eu obtive o conhecimento sobre isso. Paulo deve ter percebido a sua vida. Paulo agora ele está preso, tudo bem, está preso, mas ele já levou pedrada, já levou açoitada, ele já levou tanta coisa, que ele diz, olha, eu estou contente do jeito que eu estou, eu já estou contente, eu sei, ou seja, eu me decidi, eu sei, versículo 12, estar abatido, eu sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amados, ser um ser contente, satisfeito, precisa de aprender. Eu gostaria que você olhasse comigo lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 7 a 11. 1 Timóteo 6, 7 a 11. Michel, você nasceu mecânico? Teve que aprender? Todos aqui, Johnny, você nasceu pedreiro? Teve que aprender. Qualquer profissão, Sandro, gesseiro? Teve que aprender? Está aprendendo, ótimo, vamos saber isso. Porque assim é realmente o que nós devemos pensar. Estamos sempre aprendendo. Sempre que aprendendo. Tudo precisa aprender. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque a pessoa imagina que é só casar. Marca o casamento, compra as coisas, faz a festa, compra a aliança, a mulher se veste de branco, o homem põe um terno, chama convidado, chama padrinho, vai lá, reúne, pronto, chama um padre, um pastor, realiza, casou, está tudo certo. Não está tudo certo não, tem que aprender a viver como casal. Por que nós vamos ter conferência de família? Para aprender a viver como família, porque uma coisa é aprender a viver como casal, marido e mulher, porém quando vem os pequenininhos, aí a mãe ama mais as crianças do que o marido. E aí vira problema. Porque o marido está primeiro que as crianças. Não pode não. E tem mãe que diz, não, primeiro meus filhos, eles são meu sangue. Que lá que sangue que nada, primeiro é o marido. E marido, primeiro é a mulher. Porque eles vão crescer, eles vão criar
tirar a asinha, eles vão casar, vai embora, vai ficar sem dois velhinhos lá. Então tem que ser os dois. Mas eu não sei disso, por quê? Porque não ensina. As pessoas acham que é só casar. E depois acham que é só viver como família. Como viver como família? Não dá certo. Precisa aprender. Tudo nessa vida precisa aprender, amém, irmãos? Ser satisfeito. Aprender a viver uma vida de contentamento. E o que é uma vida de contentamento? Eu já disse. É uma vida de riqueza. O que é uma vida sem contentamento? É uma vida de pobreza. E ser contente, amados, 1 Timóteo 6, versículo 7. Paulo diz, eu vou ler o versículo 6 também. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Viver uma vida piedosa é grande ganho. Porém, uma vida piedosa com contentamento. Porque aí Paulo dá algumas, ele faz nos pensar em algumas questõezinhas, tá bom? Nada trouxemos para este mundo. Alguém aqui nasceu vestido? Nasce pelado, não é? Fez sem nada. E manifesto é que nada podemos levar dele. Agora, dá para entender isso? Paulo está dizendo, gente, você vê sem nada. Você vai sem nada. O que você vai ter durante o tempo que você viver aqui é apenas para uso. Mas você não vai conseguir levar nada. Nada vezes nada. Ele continua. 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Agora, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Dias atrás eu estava com a minha esposa indo para Ribeirão e nós conversando sobre uma prefeita da nossa região. Eu me lembro dela nos tempos antigos. Uma pessoa bem resolvida, bem querida, profissionalmente, muitos conhecimentos e tudo mais, fama vindo e tudo mais, envolveu com a política, quis ganhar dinheiro, está presa. Vocês conhecem histórias parecidas como essa? Nasceu sem nada, vai morrer sem nada, no meio da vida estava com tudo, portas escancaradas para fazer tanta coisa, mas a falta do contentamento e o desejo de querer apressar as coisas, os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço e em muitas, não é poucas não, concupiscências, diz a Bíblia, loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males, e a cobiça, alguns se desvairaram na fé e se entregaram a si mesmo com muitas dores. Muitas dores. Aqui está falando de pessoas que se desviaram da fé. Então não é apenas o ímpio, tá bom? Que se desvia por causa de riqueza, não. Crentes em Cristo Jesus, que querendo ser rico, caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, mas que o ser humano não percebe que isso é besteira, gente. É besteira. A Bíblia diz, podemos estar contentes com o que temos, e nada daquela correria louca de querer ser feliz em ter coisas. Não, amados, repito, um barraco com contentamento se torna um castelo. Um fusquinha com contentamento se torna uma Ferrari. E assim por diante. Os irmãos estão entendendo? Então vamos voltar lá em Filipenses capítulo 4. Depois que Paulo fala sobre o contentamento, o versículo 11 e o versículo 12, irmãos, ele usa para dizer que este contentamento veio através do quê? Conhecimento, aprendizado, decisão, versículo 12. Sei, eu fui instruído, eu percebi as coisas. E igreja, você nessa noite agora que está conosco, e aqueles que vão ouvir, você não precisou ficar tentando descobrir, você ouviu nessa noite,
eu preciso começar a pensar na minha vida sobre contentamento. E aí, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Inclusive, eu posso aprender a estar contente. Eu posso aprender. E repito, agora eu quero explicar um pouquinho sobre o contentamento, irmãos. Contentamento não é autossatisfação. Ou seja, pensar, olha, eu quero ser sempre, não quero ter, eu quero ter sempre só esse pouquinho aqui. Não. Contentamento não é isso. Tá bem, amado? Você pode pensar em querer fazer algo, mas não no sentido de que eu quero fazer para ser feliz. Não, eu já estou contente, porém eu vou me preparar, eu vou trabalhar para isso. Está entendendo? Contentamento também não é autossuficiência, no sentido de que, bom, eu sou contente, eu já tenho tudo, eu não preciso de nada, inclusive de Deus, nem de Bíblia, nem de orientação, nada disso. Estar contente é estado de espírito, é reconhecimento, é gratidão pelo que nós já temos. O problema é que nós sempre miramos aqueles que têm mais do que nós, não é verdade? E nós não olhamos aqueles que têm menos do que nós. Porque se nós olhássemos aqueles que têm menos, nós estaríamos contentes. Amém, amados? Contentes. Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha só, isso não é uma bênção para nós, igreja? Quantos aqui vão ser ricos um dia? Sei. Mas quantos aqui têm a promessa de Deus que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece? Eu tenho essa promessa. Amém, amados? Nós podemos. Então, contente-se, tenha uma vida de gratidão, alegria no seu coração, prestando atenção nas coisas que estão ao nosso redor, realmente desfrutando da sua família, desfrutando da igreja, de relacionamento. Faça do seu trabalho um negócio gostoso, alegre, satisfeito, né? E eu vou trabalhar, eu quero ver aquela casa pronta, eu quero ver as coisas, não só pelo dinheiro, embora o dinheiro depois é um fruto, né, do resultado mas não, eu quero ver, eu quero me alegrar, os irmãos estão entendendo? Eu quero produzir, eu quero estar satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Eu não quero sair de casa, os céus ouvidos, até ir lá picar aquele cartão, esperar das 5h30 para me sair e vir embora, e duro que a hora que eu chegar em casa, eu sei que eu vou tomar banho, eu vou jantar, eu vou dormir, não vou ver nada, outro dia eu tenho que levantar, que tem que trabalhar. Não leva uma vida assim não, você vai ser um pobre, um miserável. Mas se você tem contentamento, você vai desfrutar do prazer de cada segundo da sua vida. Amém, amados? Amém. Que é caríssimo. Um segundo de vida, caríssimo. Eu vi de um filme um dia, um filme secular, não é um filme cristão não, também, de um homem que queria dinheiro e foi até um outro senhor que tinha muito, mas era bilionário, porém era velhinho, estava com o pezinho na cova. E aquele homem reclamando, dizendo, o mais novo, né? Eu queria dar tudo para ter o que o senhor tinha, ou seja, de dinheiro. Aí o velhinho disse: olha, está tudo certo, vamos trocar, você me dá a tua saúde, tua vida, e eu te dou todo o meu dinheiro. Quer fazer? Aí o cara estatalou o olho e falou: não, já está quase morrendo, o que adianta ter tanto dinheiro morrendo? Os irmãos estão entendendo? Nós estamos vivos, amém, irmãos? Não estamos com o pezinho na cova, né? Estamos novinhos ainda, né? A não ser alguns que estão mais velhos, mas a maioria então nós temos muito pela frente, irmãos. Louvado seja Deus, vamos viver vida satisfeita, e não vamos ficar esperando acontecer alguma coisa, não. Já aproveita agora, amém, amados? Porque podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Tenha certeza, os próximos versículos serão rápidos, sabe por quê? Do 14 até o 19, Paulo apenas traz novamente a lembrança da oferta que ele recebeu. Versículo 14: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Ele deixou claro, sim, esse momento que eu estou vivendo é aflição, embora eu tenha contentamento no meu coração. Mas obrigado, Filipenses, porque vocês quiseram tomar parte comigo. 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Ou seja, Paulo se lembrou, olha, lá no início, quando eu fui sair para ser missionário, vocês participaram comigo. 16. Porque também uma e outra fez
me mandaste o necessário a Tessalônica, e não que eu procure dar, também, Paulo dizendo, eu posso fazer sem receber nada, mas procuro o fruto que cresça para a glória, para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Tem agora, porque ele não tinha, tá bom? Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu fico pensando o seguinte, irmãos, coração satisfeito. Dizem que talvez Paulo ficou cerca de 10 anos preso lá em Roma. Eu não sei quanto tempo levou, qual foi o momento que Epafrodito chegou com a oferta e deu, e Paulo disse, está tudo bem, eu já sei, né? Mas obrigado por fazer parte da minha aflição. E eu fico imaginando assim, Deus um dia tocando no coração do povo lá na igreja de Filipenses, dizendo, gente, por isso ele não leva, né, uma oferta lá para Paulo. A questão nem tanto era a oferta, era um irmão ir lá e poder trazer uma carta de volta. Por isso que eu digo, irmãos, o estado de satisfação, o estado de confiança no Deus que supre todas as nossas necessidades, que na hora certa, Deus nunca vai nos desamparar. Amém, irmãos? Amém. Nunca. Elias, vai lá para o riacho, à beira daquele rio lá, e os corvos vão te alimentar. Ele foi e aconteceu. A viúva vai te cuidar de você. Moisés, levanta o cajado, o mar abriu. Fulano, faz tal coisa. Tem que molhar a planta do vosso pé. Quando a planta do pé pisar na água, a água vai abrir. Só vai ouvindo as instruções de Deus, com o coração satisfeito, contente com as coisas do Senhor. Irmãos, Deus vai dirigindo, amém, amados? Deus vai cuidando, mas não precisamos viver vidas, né, envolvidas com a ideia de riqueza, porque Paulo diz isso atrasa. Aprenda a estar contente com o que tem. Não é errado ter muito, tá bem, amados? Não é errado ter muito, de maneira alguma. Deus usou homens, mulheres na Bíblia, hoje no ministério, mas a grande questão é contentamento, satisfação dos nossos corações. Os irmãos entenderam isso? Versículo 19: o meu Deus, porém, segundo as suas, quem é que supre, irmãos? O Deus. Segundo quem? As riquezas de quem? De Deus, e não é nossa. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esta é a promessa. Eu vou ficar deitado então na rede, balançando o dia inteiro, que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades? Não, a Bíblia diz, aquele que não trabalha, não come. E se não come, morre. Tá certo? Morre mesmo. Preguiçoso. Mas, se é crente, se é fiel ao Senhor, se está trabalhando, se é uma pessoa satisfeita, amados, a promessa é, porque o contexto aqui é de uma igreja amorosa, embora muito fraca financeiramente falando, mas amorosa, generosa, que levou uma oferta para ele. Paulo diz a eles, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é luxo não, as necessidades, todas elas serão supridas pelo nosso Deus. Amém, amados? E eu creio que isso serve para nós também. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Aqui Paulo entra na sua salvação, toda a glória para todos sempre, a quem? Ao nosso Deus e Pai. E aí ele diz, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Ou seja, havia alguns irmãos já lá em Roma, estão mandando lembrança. Essa palavra vos saúdam é o nosso costume aqui, quando a gente despede de alguém, fala o quê? Manda lembrança para fulano, manda lembrança para ciclano. Lá aqueles que estão comigo estão saudando vocês, mandando lembrança. E eu gosto do versículo 22. Todos os santos, ou seja, todos os crentes que estão aqui, né, em Roma, estão mandando lembrança, os saúdam. Principalmente os que são da casa. Quem são os da casa de César? Os guardas, os soldados, os que guardavam Paulo na prisão. Eles se converteram. E aí eu já ilustrei para vocês no início
do estudo quando nós começamos. Já imaginou eles? Paulo, tá apertado aí a algema? Quer que a gente afrouxe um pouquinho? Paulo, só comeu hoje? Você se alimentou, Paulo, né? Já imaginou os soldados perguntando para ele? E agora Paulo, quando escreve a carta despedindo, diz: irmãos em Filipos, todo mundo manda lembrança para vocês, principalmente os da casa. Isso. Os da casa de César vos saúdam. E aí 23, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Que é graça, igreja? É um favor imerecido. Não merecemos. Esta graça, este favor nós já temos. Amém, amados? A graça de Deus veio e nos salvou. A graça de Deus nos capacita. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça nos mantém. A graça realmente nos impulsiona. A graça nos ajuda a entender que eu preciso aprender a estar contente. Foi uma bênção para mim estudar isso, irmãos. Uma bênção. Estar contente. Não que eu me julgue uma pessoa ansiosa por coisas. Não. Mas eu sou ansioso às vezes. E encontrar um estado de contentamento é uma bênção. E eu entendi, eu preciso trabalhar mais para desfrutar do contentamento. Guarde isso no seu coração. Uma pessoa contente, ela é rica. Uma pessoa insatisfeita, ela é pobre. E eu quero ser rico nesse sentido de contentamento. Tá bem, amados? Vamos orar.